Lamentações de Jeremias. Encontraram? Glória a Jesus. Podemos ler? Versículo 25 do capítulo 3 de Lamentações. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Podeis acertar? Obrigado pela reverência à palavra de Deus. Quero nesta noite compartilhar com a igreja um assunto que Deus nos deu esta tarde. Tínhamos um outro já programado, mas eu acredito que era apenas pessoal. Mas esta noite eu quero compartilhar com nossos amados irmãos esse texto de Jeremias. E quero falar sobre 3 coisas boas para quem está aflito. 3 coisas boas para quem está aflito. O que é aflição? Vamos definir a palavra aflição. Quem está aflito é uma pessoa angustiada. Quem está aflito é uma pessoa preocupada. Quem está aflito é uma pessoa que tem sofrimento causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade. Então isto define-se alguém aflito. Quem pode ler Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 16 e o versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Veja bem, Jesus Cristo dizendo que teríamos aflição. Ficaríamos aflitos a qualquer momento, mas Jesus disse: tende bom ânimo. Também Tiago, ele nos traz uma palavra confortadora concernente a isto. O capítulo 5, o versículo 13 da epístola de Tiago, se alguém encontrou pode ler. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Quem encontrou pode ler o que Tiago nos diz sobre aflito. Está alguém aflito entre vós? Ore. Então, se você está orando, você já está obedecendo a palavra do Senhor, você já está no segmento de ter vitória, de ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Qual é a primeira coisa boa para quem está em aflição? O que é que eu posso ter de primeira mão para mim que estou aflito?
Para você esta noite que aqui veio, qual é a primeira coisa? O que mais uma pessoa aflita quer é bom resultado. O que uma pessoa aflita quer é uma palavra para cessar aquela aflição. E a primeira coisa boa que temos para quem está em aflição, você pode ler o profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8. Isaías capítulo 64, versículo 8. Quem pode ler? Vamos ver o que o profeta nos diz. O Senhor nos ensina que Deus continua trabalhando em nós. Nós somos o barro e Ele é o oleiro, e Ele está fazendo de nós a forma como Ele quer, a forma como Ele deseja que assim sejamos. Isso é importante quando nós sabemos que o guarda de Israel, ele não para. O guarda de Israel, ele não dorme. E se você esta noite está vivendo isto, saiba que Deus já está trabalhando. Deus já está trabalhando e Deus dará a vitória para você. Outro texto importante que podemos ver é o Salmo de número 46 e o verso 1, que nos fala sobre refúgio, que nos fala sobre busca, que nos fala sobre a melhor alternativa é esperar no Senhor. Quem pode ler? É um versículo conhecido, mas é importante se ouvir a leitura. A primeira coisa boa que temos para quem está aflito é que o Senhor é bom para os que esperam nele. Todos que esperam nele, o Senhor é bom. O Senhor é bom para você que está esperando nele esta noite. Ele é bom para você. Não importa a aflição que esteja vivendo, o Senhor te dará vitória, porque a sua palavra, ela não falha. A sua palavra, ela não falha. O Salmo de número 34, o verso 8, quem pode ler? O Salmo de número 34, verso 8. Olha só, veja bem o que o salmista diz. Ele aconselha a experimentarmos a bondade do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Não há ninguém melhor para se expressar sobre a bondade, sobre a misericórdia, sobre a providência, do que o salmista, do que aqueles homens que conviveram em momentos difíceis. Tiveram um momento de glória sim, mas no momento de dificuldade, eles confiaram no Senhor. Eles sabiam que o Senhor é bom. Por mais que nós não sejamos bons, por mais que nós pequemos, por mais que nós desobedeçamos ao Senhor, mas quando nós nos arrependemos, o Senhor é bom para nos perdoar, para nos abençoar, para nos livrar, para cuidar da nossa alma. Outro livro importante é Naum. Quem pode ler no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, o que o profeta nos aconselha sobre esta primeira coisa boa para quem está aflito. Naum, capítulo 1, versículo 7. Ele
conhece quem confia nele, amado. Deus conhece quem confia nele. Aquele crente que tem medo e tem fé, não serve. Não serve. Você lembra da história? A história de Jairo. Quando alguém chegou com ele e disse: Jairo, não incomodes o mestre, tua filha morreu. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Por que Jesus disse isso? Porque o medo e a fé, elas são criativas. O medo e a fé. Mas Jesus disse: tu não pode estar com medo e com fé. Tu tem que eliminar o medo e acreditar em mim. Muitos crentes não recebem a bênção de Deus, porque está com medo e também com fé. Mas medo e fé não funcionam, porque ambos têm criatividade. Tem pessoas que não tomam uma decisão porque estão com medo, mas quando a pessoa elimina o medo e acredita no Senhor, se o Senhor promete que vai curar, que vai transformar, que vai fazer maravilha, então você não tem que ter medo. Não tem que ter medo de morrer, não tem que ter medo de perder, não tem que ter medo de ser feliz, de ser infeliz. Não tem que ter medo nenhum. Você tem que confiar no Senhor. Se você crer, se você tem a fé no Senhor, então não tenha medo, porque medo e fé não podem estar juntos. Então o Senhor quer te apresentar esta primeira coisa, que é: o Senhor é bom para os que esperam nele. Quem pode ler o Salmo de número 42, o verso 5? O Salmo de número 42, verso 5. Olha o salmista conversando com a alma dele. Olha o salmista conversando com o intelecto dele. Porque existe dois significados de alma. Tem alma que significa espírito, e tem alma que significa intelecto. No caso aqui, o salmista está falando com o seu intelecto. Por que tu estás preocupado, minha alma? Por que tu estás pensativa? Por que tu estás assim aflito? O salmista está se expressando para a sua alma, para o seu intelecto. Ele está dizendo: por que tu está perturbado dentro de mim? Espera em Deus, confia em Deus. E ele diz: porque ainda louvarei. Eu vou louvar. Eu vou louvar. O salmista está dizendo: eu vou vencer, eu vou passar dessa, eu vou conseguir, eu ainda louvarei, eu não vou fracassar. Não te perturba minha alma, porque eu ainda vou louvar. Eu ainda vou mostrar para ti que o Deus que sirvo é maior do que tu, do que tuas ideias. O Deus que eu sirvo é maior do que teus pensamentos em minha vida. Confia. O Salmo de número 62, verso 5. Quem pode ler? O Salmo de número 62, verso 5. Olha o salmista trazendo a resposta para a aflição da alma. Olha o salmista mostrando a solução. Olha o salmista apontando aqui para a sua alma. Da resposta: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Dele vem a minha esperança. E o Salmo de número 40, verso 1, quem pode ler? O salmista mais uma vez
ao final da aflição, você pode romper o silêncio. Enquanto você está aflito, enquanto você está aflita, você se mantém em silêncio. Quando você se mantém em silêncio, porque você está confiando em Deus, você não fala nada, porque está esperando alguma coisa. Quando você fica em silêncio, é porque você está esperando alguma coisa. Você está esperando alguma coisa. E quando você recebe, aí você não fica mais em silêncio não. Aí você diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Deus quer fazer isso na sua vida. A segunda coisa boa para quem está aflito, bom é guardar a salvação do Senhor em silêncio. O que é guardar a salvação do Senhor em silêncio? Guardar a salvação do Senhor em silêncio é você estar 100% confiante de que você vai vencer, de que você vai conseguir, de que você vai ver libertação, você vai ver cura, você vai ver prosperidade, você vai ver batismo no Espírito Santo, você vai ver renovação, você vai ver avivamento, você vai ver algo extraordinário acontecer. 100% você está em silêncio, só esperando. A tua alma pode até se perturbar, mas você está dizendo: minha alma, não adianta tu te perturbar, não adianta tu querer me perturbar, porque eu sei que do Senhor vem o meu socorro na hora bem presente da angústia e da tribulação. Terceiro lugar, veja o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30. Veja bem, há uma palavra para a juventude que se afligem e acham insuportável o jugo que pesa sobre os seus ombros nessa fase primaveril da vida. Há uma preocupação, há um período de decisão, um período de escolha. O jovem, o adolescente fica perplexo, a alma fica perturbada, porque é um momento de decisão: se serve ao Senhor ou se serve o mundo. Fica de um lado para o outro. Mas aqui o Senhor tem esta terceira coisa, que é para a juventude, é para os adolescentes. Bom é suportar o jugo na mocidade, confiando no Senhor Jesus Cristo, porque o jugo dele é leve, o jugo dele é leve, não é pesado, o fardo dele. Deus tem algo extraordinário para os nossos jovens, para a mocidade, porque a palavra dele nos traz segurança. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que está escrito. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Olha o que o sábio Salomão nos orienta: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Quando jovem, quando adolescente, acha que o seu jugo está pesado, esse jugo não pertence ao Senhor Jesus, não pertence, porque o jugo dele é suave, é leve. Quando você tem o jugo do Senhor na sua vida, você tem vitória, você tem vitória, você lembra do Senhor todos os momentos.
É o que o sábio Salomão disse: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Quando os maus dias chegarem, você está firme na rocha. Quando os maus dias chegarem, pastor, quando esses maus dias, eu acho que eu não vou passar os maus dias. Eu oro para que você passe. Eu oro para que você chegue lá. Os maus dias começam a partir dos 60 em diante. Os maus dias, a partir de 60 anos, já começam as dificuldades. E às vezes, se a pessoa na sua juventude não fez algo para o Senhor, quando chegam os maus dias, em que o sábio Salomão diz, exatamente em Eclesiastes, quando o peso de um gafanhoto é muito pesado para esta pessoa, quando não há força nas suas mãos, quando não há força, quando os guardas da casa, eles estão fracos. O que sábio Salomão fala sobre os guardas da casa? Quais são os guardas da casa que o sábio fala? São os braços. São eles que nos protegem quando vem qualquer ataque no nosso rosto. Nós prontamente procuramos defesa. Eles são os guardas da nossa casa. E às vezes, quando chegam os maus dias, esses guardas da casa não podem pegar nenhum peso de um gafanhoto, porque está passando os maus dias. Mas quando chegam os maus dias, se esta pessoa na sua juventude ela servia ao Senhor, os maus dias chegam, a bênção de Deus está lá para reforçar, para dar cura, para dar renovo, para dar esperança, para a pessoa lembrar do que o Senhor, a sua misericórdia dura para todo sempre. Em todas as fases da sua vida, o ser humano enfrenta e suporta aflição. Na fase infantil, na fase da adolescência, na fase da juventude, na fase adulta, na velhice, as pessoas enfrentam dificuldades inerentes à sua idade. Veja o que está escrito em Romanos 8:37, o que Paulo diz aos romanos, por gentileza. Romanos capítulo 8, versículo 37, para nós concluirmos. Pode ler. 8:37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Amados, esta é a nossa alegria. É que o mundo por aí não tem esta alegria. O mundo por aí chega até o top ou o topo de vencedor, só chega até vencedor. Mas o crente, ele vai mais além. Ele não somente passa ao topo de vencedor, como ele se torna mais do que vencedor. A confiança em Deus nos faz ir ao topo maior, mais do que vencedor. Jesus quer te colocar neste topo, meu amado. Jesus quer te colocar neste pódio, meu irmão. Jesus quer te colocar no pódio de mais do que vencedores. Curve a sua cabeça neste momento, receba essa oração. É a oração de vencedor, de mais do que vencedor. Senhor Deus e Pai, nesta hora bendita, Senhor, eu te apresento o teu povo que está ouvindo esta mensagem. Não sei como está a situação dele, não sei como está a situação dela, mas nesta hora, Senhor, faz esta pessoa tornar o seu pensamento 100% de credibilidade em Ti,
porque eu sei que ela receberá a sua vitória, e tudo isto vai passar, porque tu não mudaste, tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe.